Olá, tudo bem? Como vocês estão? Fiquei um tempo ausente do canal, mas aqui estou, continuando mais uma vez minha caminhada rotineira nessa cidade icônica que é São Paulo, onde, em meio a prédios opulentos, contrasta também uma pobreza meio esquecida, ou que muita gente finge que não existe. E outro dia eu fiquei tentando lembrar qual foi a última vez que eu ouvi alguém falando do futuro sem ironia, não de tecnologia, nem dessas fantasias de produtividade que aparecem o tempo inteiro, mas de futuro mesmo, um objetivo a ser alcançado por todos e pelo país. Aquela sensação antiga de que o tempo estava levando as coisas para algum lugar e estávamos evoluindo como nação. E, infelizmente, eu não consegui lembrar, porque hoje, quando alguém fala do futuro no Brasil, parece que está administrando dano. Ninguém imagina mais um país sofisticado. As pessoas imaginam um país menos pior. E isso parece uma diferença pequena para muitos, até você perceber o tamanho psicológico dela. Uma civilização começa a morrer muito antes de entrar em colapso econômico. Já falei disso diversas vezes aqui no canal. Ela começa a morrer quando perde a capacidade de imaginar grandeza sem sentir vergonha. E talvez seja isso que esteja acontecendo aqui, porque existe uma exaustão intelectual estranha no Brasil moderno e ela não tem relação direta com inteligência. O brasileiro não ficou menos inteligente, ele ficou mentalmente saturado, o que é diferente. Tem informação demais, opinião demais, estímulo demais, mas quase nenhuma digestão de tudo isso. Quase ninguém parece realmente absorver alguma coisa profunda dessa saturação de informações jogada nos indivíduos pelos meios tecnológicos disponíveis atualmente. Informações essas que, sinceramente, pouco agregam no intelecto brasileiro. Antigamente, se lia demais, se lia jornais, livros, e tudo isso, vários autores contribuíam para o aumento do intelecto do ser humano em si. E dito isso, hoje em dia, as pessoas reagem antes de compreender, e eu acho que isso mudou até a forma como o brasileiro olha para si mesmo. Antigamente, existia pelo menos um conflito interno, uma tentativa de parecer sério, culto, preparado. Hoje, em muitos casos, parece existir orgulho da superficialidade, como se profundidade tivesse se tornado constrangedora. E isso é perigosíssimo, porque quando uma sociedade começa a tratar a reflexão como excesso, ela começa lentamente a destruir as próprias ferramentas de percepção. Outro dia eu vi uma entrevista de rua qualquer, dessas completamente esquecíveis, e o que me chamou a atenção não foi a ignorância das respostas, foi a incapacidade de sustentar uma linha de pensamento por mais de alguns segundos. A mente parecia escapar dela mesma o tempo inteiro. Tudo virava piada, meme, fragmento, reação rápida. Isso me lembrou uma coisa do Nietzsche. Ele tinha horror daquilo que chamava de homem fatigado. Não cansado fisicamente, fatigado espiritualmente. Um sujeito incapaz de sustentar tensão interior, incapaz de mergulhar profundamente em alguma coisa sem precisar fugir logo depois. E talvez o Brasil esteja produzindo exatamente esse tipo de humano. Não porque as pessoas nasceram assim, mas porque o ambiente inteiro foi reorganizado para impedir profundidade. O brasileiro médio hoje vive cognitivamente cercado de tela, notificação, barulho, escândalo, vídeo curto, discussão instantânea, indignação reciclável. E depois, no campo inteiramente obscuro, repetem que isso é liberdade. Mas às vezes eu acho que Foucault olharia para tudo isso quase com ironia.
porque o poder mais eficiente não é aquele que proíbe pensamento, é aquele que torna pensamento profundo, psicologicamente inviável. E isso é muito mais sofisticado, porque ninguém está pedindo você de refletir. Só criar um ambiente onde a reflexão prolongada começa a gerar ansiedade. Silêncio incomoda, lentidão incomoda, complexidade incomoda. Tudo precisa virar estímulo rápido ou desaparece. E talvez seja por isso que o debate intelectual brasileiro parece tão estranho hoje. As pessoas não entram mais numa discussão para descobrir alguma coisa. Entram para preservar a identidade. O que é diferente? Ninguém quer correr o risco de mudar de posição no meio do raciocínio. Isso destrói completamente a inteligência, porque inteligência real exige mobilidade interna, exige a coragem de abandonar uma ideia antiga e abraçar uma nova, ao perceber que a mesma possui fatos mais relevantes e é mais correta do que a anterior. Sócrates entendia isso de forma quase cruel. Ele demonstrava certezas porque percebia uma coisa fundamental. O maior inimigo do pensamento não é a ignorância, é a sensação prematura de entendimento. E talvez o Brasil esteja intoxicado disso. Todo mundo parece ter opinião formada sobre tudo. Muitos desses, sem aqui questionar as posições ideológicas da nossa nação, massas de manobra, pensamentos de outro totalmente deturpados. Mas quase ninguém parece disposto a atravessar o desconforto necessário para realmente pensar alguma coisa até o fim. Porque pensar até o fim pode ser perigoso. Você pode descobrir que sua visão de mundo inteira está apoiada em emoções mal organizadas. E talvez seja exatamente isso que muita gente evita. Então, tudo vira performance. A política vira performance moral. A inteligência vira performance estética. A cultura vira performance de pertencimento. Até a indignação parece ser um tanto industrializada. E Baudrillard provavelmente diria que esse é o estágio onde a representação começa a substituir completamente a realidade. Você não vive mais diretamente as coisas, você vive versões dela, recortes, narrativas, e isso altera profundamente a percepção coletiva. Porque uma sociedade que perde contato com experiência concreta começa lentamente a enlouquecer, simbolicamente. As pessoas já não sabem mais diferenciar o que realmente sentem daquilo que aprenderam a performar socialmente. E talvez, por isso, exista tanta ansiedade hoje. Não só no Brasil, não se engane, mas aqui de uma forma particularmente intensa. Porque o brasileiro ainda carrega uma necessidade desesperada de parecer emocionalmente funcional, mesmo quando claramente não está. Então todo mundo continua com o dilema da sobrevivência brasileira. Continua trabalhando, mesmo que esse trabalho seja em excesso, o novo normal que tentam introduzir na sociedade. O brasileiro continua sorrindo, uma característica nossa, de felicidade, de povo feliz, talvez para esconder o nosso sofrimento social. Continua apostando, vive uma realidade que não é sua, um momento feliz que é repostado várias vezes numa rede social, onde aqueles que não têm condições nenhuma veem a postagem e ficam tristes, achando que aquela pessoa tem uma vida perfeita e continuam consumindo, já que muitos brasileiros estão totalmente endividados. Inclusive as questões das apostas, muitas vezes regulada pela nossa nação. Mas existe uma exaustão ainda silenciosa atravessando tudo. E não parece mais uma exaustão economicamente apenas. Parece um cansaço existencial. Como se as pessoas tivessem perdido a sensação de continuidade histórica. E dito isso, ninguém sente mais que está construindo alguma coisa que ultrapassa a própria sobrevivência psicológica.
E isso é gravíssimo para uma civilização, porque sociedades não sobrevivem só de infraestrutura. Elas sobrevivem de imaginação coletiva, de narrativa compartilhada, de sensação de destino. E sinceramente, não sei se o Brasil ainda tem isso. Às vezes parece que o país inteiro entrou num estado de administração permanente de decadência. Nada melhora profundamente, nada piora o suficiente para explodir. Tudo apenas continua. Corrupção continua, mediocridade continua, vulgaridade continua, superficialidade continua. E talvez essa seja a parte mais perigosa, a adaptação. Porque o ser humano se adapta a quase tudo, inclusive a deterioração, inclusive a perda gradual de profundidade, inclusive a feiura moral. E quando uma sociedade se adapta à própria decadência, ela para de reagir contra ela. A decadência deixa de parecer um problema, passa a parecer ambiente, passa a parecer o jeito que as coisas são. E talvez o estágio final da decadência de uma civilização não seja violência, nem pobreza, nem mesmo estabilidade política. Talvez seja algo muito mais silencioso. O momento em que ninguém mais consegue imaginar seriamente algo maior, porque nesse ponto a deterioração já venceu dentro da mente. E quando ela vence dentro da mente, o resto vem sozinho. Se você acompanhou o vídeo até o final, eu peço encarecidamente que deixe seu like, comente, se inscreva no canal para que eu possa estar trazendo mais reflexões. Obrigado e até mais.